Irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo de uma vida com propósito, nosso livro, e hoje já no 4º tema. São 3 temas de conteúdo, né? E o tema de introdução. Tema de introdução, mais 2, esse é o 3º. Então, se a gente contar a introdução, 4º tema, não vão ser 5, vão ser 6. Então, dos 5 temas, esse é o 3º. Primeiro, glorificar a Deus. Você tem um propósito nessa vida. Qual o primeiro propósito? A mãozinha da nossa tela tem aí, Kiki? Pode deixar ela lá. E depois deixa o dos 40. A mãozinha, primeiro, é a glorificação. Você foi criado para glorificar a Deus. Dá o espaço que chega lá. A nossa mãozinha, glorificação. O que é glorificar? Eu nasci para agradar a Deus. Lembra daquela parte do sermão que o pastor falou? Que quando você e eu, nós nascemos, Deus sorriu, se alegrou, festejou. Deus é feliz por ter te criado, e você deve manter, vamos dizer assim, a alegria de Deus. Deus tem sentimentos de alegria, Deus tem sentimentos talvez não tão bons no aspecto da raiva, da ira. Deus se ira com o pecado do seu povo. Você quer aumentar a ira ou a alegria de Deus? O tema de hoje, a santificação, o 3º tema, nos ajuda nisso, de continuar alegrando o coração de Deus. Segundo tema aqui, que é a comunhão, igreja, estarmos servindo a Deus. Essa alegria que eu acabei de testemunhar, de termos amigos desde a infância na igreja, os amigos que nos ajudam na caminhada, amigos desde a infância, depois outros que ganhei na adolescência e juventude, outros que Deus já tem me dado com a idade um pouquinho já pós-juventude. Então, são amigos que Deus nos deu, que nos tornaram irmãos, que nos repreende. Eu tenho amigos na fé, irmãos, amigos e irmãos, que já me repreendeu, já apontou o dedão para mim e falou: rapaz, direita a tua vida. Você tem irmão em Cristo assim? Essa é a comunhão da igreja. Irmãos que talvez choraram com você em momentos tristes, irmãos também que se alegraram. Essa é a igreja. Eu digo que igreja é uma coisa que a gente faz parte dela como um pacote. Eu creio que eu falei isso numa escola dominical dias atrás, na ausência da irmã Carla, Haroldo. Falei que casamento, né? A gente casa sabendo que o nosso marido ou esposa tem alguns defeitinhos, mas a gente casa mesmo assim, não é? Todo mundo conhece o defeito do marido e da esposa? Tem aí, irmãos? E você continua casado, né? Então, na igreja, a gente ama a igreja, e serve a Deus, e vive em comunhão, apesar dos defeitos, apesar dos irmãos pelinha, irmão casca de ovo, apesar do pastor desafinado, apesar disso ou tá faltando aquilo, né? Apesar de uns bolos que engorda a gente, né? Não existe bolo diet, cara? Tem? Olha, que benção. O Caio só traz bolo engordite. Tem que trazer bolo diet para nós, senão nós não aguenta. Obrigado, Caio, que Deus te abençoe. Amém, muito louvado seja o Senhor. Então, vida de comunhão, gente. Igreja, a gente faz parte dela no pacotão. A gente quer a bênção, a gente quer a salvação em Cristo, aleluia por isso. Mas não esqueça, vocês serão perseguidos por amor ao meu nome. Alguém quer essa parte? Querendo ou não querendo, ele vem. É o pacotão da igreja. É o pacotão da fé. Perseguições por amor ao nome. Ou você acha que Paulo não sabia do pacotão da fé? Você é meu. Hoje eu te remi.
mas sabe que você será perseguido, será apedrejado, naufrágio, açoites, prisões, grilhões. Por isso que no final aquele texto tão famoso, combati o bom combate, ele não ficou na paz. Então, essa é a igreja, aleluia por ela, glória a Deus. A igreja que nos ensina a palavra, ó, esse é um lado maravilhoso, a igreja que nos ensina a palavra. Louvado seja o Senhor. E hoje, santificação. Santificação, coisa maravilhosa. Vamos acompanhar aqui que eu não vou me antecipar, ok? Vamos ler o texto, que a gente já está nos acompanhando. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, depois Atos e depois Romanos. Bênção. Romanos 8, verso 29 apenas. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Vou ler numa outra tradução. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito. Acabou sendo o mesmo, achei que era o outro, olha só. Primogênito entre muitos irmãos, a imagem do seu Filho, predestinou para sermos conforme o seu Filho. Irmãos, como Deus quer que nós sejamos? Deus, nós partimos do princípio que nós somos, como diz a palavra de Deus, criados à imagem e à semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Semelhança de quê? A imagem é como um reflexo, como um espelho, como uma fotografia, que não é o próprio Deus. Jamais, nós não somos deuses. Pecado pensar algo do tipo. Porém, muitas filosofias e algumas religiões pregam: nós somos senhores de nós mesmos. Nós somos o centro do nosso querer. Mas nós cremos no que a palavra nos ensina. Nós não somos nada em nós mesmos, mas somos como Deus nos criou. Mas, como Deus nos criou, o que dele foi passado para nós? O que dele passado para nós? Na introdução, na abertura, eu disse que Deus tem sentimentos de amor, de alegria, como tem da ira, da raiva. E nós também somos criados com sentimentos. Você foi feito para se tornar semelhante a Cristo. Você foi criado para ser um cristão desde o começo de tudo. Este foi o plano de Deus para a sua vida. Este é o nosso destino. Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Que semelhança é essa? Semelhança de ser santo. Sede santo, porque eu sou santo. Este é o princípio da criação de Deus, é a semelhança de Deus. Pastor, mas nós não vamos ser santo como Cristo foi?
Óbvio, irmão, e Deus nem está esperando isso de você. Deus não está esperando isso de você. Deus sabe que você é pecador, mas você tem a capacidade, a condição de santificar-se em Cristo e de se manter na condição de santo. Deus te criou para isso, para ser santo. Deus te criou em santidade perfeita, com a condição de pecar, e o homem optou em pecar. Entrou o pecado nessa condição. Ó, a borboletona. Entrou o pecado, manchou essa história, mas ainda assim, a qualidade, a capacidade de santificar, agora através de Cristo, não apenas pela criação, mas por Cristo. Em toda a criação, somente o homem foi feito assim, à imagem de Deus. Como Deus, somos seres espirituais, como Deus, somos seres inteligentes, seres relacionais. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo se relacionam. Deus se relaciona conosco e nos convida a nos relacionarmos com Ele, a comunhão da igreja entre si e com o Pai. E precisamente, o que mais nos chama a atenção nesse momento, somos seres que possuem caráter. Você tem uma consciência moral. Em todo momento você está decidindo entre o certo e o errado. Nossa razão, nosso pensamento, será que é certo isso? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? É assim ou não é assim? Também temos conhecimento de lei, da palavra de Deus. É isso que a Bíblia diz, não diz? O animal não pensa no certo e no errado. Ele pensa na sua necessidade instintiva de sobrevivência, de comer. O certo dele é o que lhe mantém a vida. Se tiver que matar um ser humano para que ele seja alimentado e mantenha-se vivo, ele mata o ser humano. Nós não. Nós fomos criados com um caráter semelhante ao de Cristo. Esse caráter, então, deve ser trabalhado. Em todos os momentos, nós precisamos trabalhar o nosso caráter. Você está vendo como nós somos especiais? A imagem e a semelhança de Deus foi criado muito maior. É o ápice da criação. E Deus fez tudo e viu que era bom. Mas quando Deus fez o ser humano, diz o texto, e viu que era muito bom. Tem um elogio, tem um superlativo no que Deus viu você e se agradou, se alegrou. A Bíblia diz que todas as pessoas possuem partes da imagem de Deus, partes, e não somente os crentes. Este é o maior motivo porque os assassinatos, abortos, eutanásias e tantas coisas erradas. Porém, pelo pecado, esta imagem está danificada, distorcida do projeto original. E aí nós temos que moldar o nosso caráter e convidar Cristo para habitar em nossa vida. Eu não gosto das músicas de louvor e eu não tenho mania de trocar a letra de algumas canções. Eu deixo ela como no original. Tem alguns pastores e grupos de louvor que trocam quando não concorda com a letra. Mas eu não gosto de letra de música de louvor que diz a palavra visita. Espírito Santo vem e nos visita. Sabe por quê? A visita vem, fica alguns minutos e depois vai embora. Cristo não é uma visita na minha e na sua vida. O Espírito Santo não é uma visita na minha e na sua vida. Talvez como o exemplo da pomba, um exemplo do Espírito Santo, no dia do batismo de Jesus, também o Espírito Santo não repousa passageiramente, vem, pousa como um passarinho e depois vai também. Não é essa simbologia a mais propícia. Porque a pomba ali no batismo de Jesus, ela não tinha essa conotação de,
Era a Trindade presente como um todo, a voz, Cristo sendo batizado, o Espírito Santo falando, eu estou aqui, e a voz de Deus falando, este é o meu filho. Era uma questão de presença, de autoridade ali em Cristo. Mas ele não estava, neste momento, trabalhando o tema de morar. O que nós precisamos entender do Espírito de Deus é que venha Espírito Santo de Deus habitar em nós. Isso faz toda a diferença. O Espírito Santo deve ser, em nossa vida, ter habitação. Sem Jesus, nós estamos incompletos. Sem o Espírito Santo de Deus, nosso caráter não pode ser trabalhado. A nossa imagem e semelhança de Deus, ela só é possível com a presença de Cristo Salvador e a ação do Espírito Santo restaurador, que nos ajuda no processo da santificação. Está escrito, revestir-se de um novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade, e não deem lugar ao diabo. Efésios 4, 24 e depois 27. É o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a resistir ao diabo e nos santificarmos através do seu poder. Deus não quer que você se torne Deus na santificação. Nós não somos e nem nos tornamos. Nós não somos santos na criação, no que diz respeito a um santo como estatueta, ou como uma pessoa santificada pela instituição, por uma outra pessoa. A nossa santidade não é um grau dado, é Deus nos torna através da justificação pelos pecados. O Espírito Santo do Senhor opera em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele e refletimos sua glória cada vez mais. O principal objetivo de Deus para a sua vida na terra não ter conforto, não é ter bens, não é ter carros, não é ter sucesso, não é ter uma boa profissão. O propósito de Deus para a nossa vida é nos tratar em nosso caráter, sermos semelhantes a Cristo, que aquela imagem e semelhança de Cristo mantenha-se semelhante, manter-se. E o Espírito Santo de Deus nos faz isso. É a pessoa do Espírito que faz esta obra em sua vida e em minha vida. Não é por você mesmo. Você por si não consegue santificar-se. Ah, irmãos, se dependesse só de mim, eu já disse isso algumas vezes e repito, eu não estaria aqui hoje. Se dependesse das minhas forças, eu estaria fazendo o desejo que a minha carne tanto gosta. E a santificação de Deus na minha vida, e assim deve ser nas nossas vidas, não é acabar com a nossa carne, porque nossa carne só acaba quando a gente morre. O nosso desejo pecaminoso não acaba quando a gente se converte. Ele é dominado. O diabo fica ali instigando o nosso velho homem, o nosso pecado antigo, e tenta todo momento restaurá-lo. Mortificar o velho homem, ele está até morto, mas o diabo está ali todo tempo tentando e querendo, falar, não, eu vou trazer de volta. Aí você fala, eu até gosto do velho homem,
Mas não volta, ressuscita ele não. Deixa ele morto. Mas como que a gente mantém o velho homem morto? Porque se ele ressuscitar, ele volta e a gente se lambuza tudo de novo. É com o poder do Espírito, é na dependência do Espírito Santo de Deus. Não há santificação sem a presença do Espírito Santo de Deus. Você não se consegue manter santo, sem a presença do Espírito. As canções e os textos bíblicos que nos desafia, enche-me Espírito. Lembra aquela antiga? Mais que cheio quero estar. Para que ser cheio do Espírito Santo? Para fazer que nem os videogames, tacar fogo pela mão assim, fire, tacar bênção assim, né? Mandar fogo, irmão, fogo. Não, o fogo de Deus, o fogo do altar, ou é para queimar o holocausto, o sacrifício, ou para queimar todo o pecado. Fogo de Deus é fogo consumidor, purificador. E o Espírito Santo de Deus é esse fogo que nos consome e nos renova, nos purifica. Nos purifica. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. 2 Coríntios 3, 18. Somos transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. 2 Coríntios 3, 18. A vida na terra é uma atribuição temporária, um teste, uma preparação para a eternidade. Na terra você nunca terá saúde perfeita, conforto perfeito, total, ausência de problema, alívio instantâneo das crises, todos os sonhos realizados. Não. Assim como a santidade, tudo de bom só será perfeito e completo nos céus. Nós buscamos a santidade, buscamos as bênçãos, buscamos a cura, mas a cura de tudo será nos céus. Lá não há choro, não há ranger de dentes, lá não existe tristeza, lá não existe mágoa, lá não existe dor, lá não existe pobreza. Então nós teremos tudo de bom lá. E lá não existe pecado. Lá é a santidade perfeita. Muitos tentam glória humana, terrena aqui hoje. E tem muita igreja que tem prometido isso, infelizmente. Mas tudo que Deus nos prometeu. Eu acho interessante que algumas igrejas cantam uma canção: o melhor de Deus ainda está por vir. E eu não sei o que as pessoas cantam pensando dessa música. Talvez o há de vir amanhã. Eles cantam isso muito mais pensando amanhã, que Deus vai cumprir a promessa dele, vai mandar amanhã a bênção, amanhã, e sempre esperando. A esperança de Deus em nós não está pelo amanhã, está pelos os céus que virá. Os céus que virá. Esta é a esperança que nós esperamos. O caráter de Deus em nós, a santificação de Deus em nós, existe e é trabalhada quando Cristo vem habitar em nós. Abra seu texto em Colossenses 1, 27. Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 1, verso 27, que diz:
aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós. Outra tradução, Cristo vive em vós. Essa é a promessa de Deus para nós hoje. Cristo vivendo em nós. Ele é o prometido de Deus para Israel, para o seu povo. Quem escreveu esta palavra? O apóstolo Paulo, que antes vivia para si mesmo, pensava nele, pensava na sua religiosidade, na sua perfeição, e ele acabava perseguindo os cristãos em nome da sua própria fé. Mas ele abriu seu coração e falou: não sou eu mais quem vivo, agora Cristo vive em mim. Você entende o poder dessas palavras? Cristo vive em mim. Eu amo esse texto. Cristo vive em mim. Já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Se você ainda não tem na sua Bíblia pintado, grifado, riscado, faça isso, marca. Eu tenho até a dobra assim, ó. Faz orelha na Bíblia, faz uma orelha, grava, porque você tem que esse texto. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Cristo vive em mim. O que quer dizer Cristo vive em mim? É o ápice da santidade. Não da santidade plena, mas o ápice do entendimento, do desejo meu e teu. O que eu quero? Eu quero que Cristo viva em mim. Não é mais o meu desejo que manda. Às vezes eu faço. Às vezes. Então agora o pecado é um acidente de percurso. Sim, o pecado tem que ser na minha e na sua vida um acidente, não uma opção. Porque a minha opção é que Cristo manda em mim e eu obedeço. Esta é a regra. Cristo manda em mim. Quando fala Cristo vive em mim, não sou eu mais quem vivo, eu morri. O Leandro morreu. Porque o Leandro velho morreu, o Leandro novo é um Leandro que Cristo domina. Que Cristo é o cabeça, como Cristo é o cabeça da igreja. O segredo para se tornar como Cristo é deixar Cristo viver em nós. Tema de hoje: eu quero ser como Cristo. Mas como? Deixa Cristo mandar na sua vida. Pastor, mas se Cristo mandar na minha vida, Ele quer que eu pare de fazer isso, aquilo. Ele vai me chamar para fazer um ministério. Ele vai me chamar para fazer isso, aquilo, outro. Primeiro item da vida de santidade é deixar Cristo mandar em ti. Ser moldado por Cristo. E ser moldado por Cristo é ser transformado por Ele. E por isso, quando Deus habita em mim, entra na minha vida, esse é o processo da conversão e o início da santificação. Então a santificação começa quando eu começo a mudar os meus hábitos, porque agora eu começo a obedecer a Cristo. Cristo habita em mim, Ele não vem visitar. Ele é morada. Somos templos do Espírito Santo de Deus, morada de Deus. E Ele vem morar não para visitar, porque a visita não muda os móveis da sua casa. As visitas não põem o pé em cima da mesa e não abre a geladeira quando quer. A visita não escolhe o cardápio. A visita não dá ordem na tua casa. Ela vem, senta na sala, no sofá, na mesa quando é chamado. Educação de visita, né? Mas na minha casa, na minha vida, quando o Espírito Santo entra e é dono, Ele fala assim: aquilo ali está velho, está estragado, tem que trocar. Aquilo ali está no lugar errado, muda.
E eu agora vou ter que mudar os móveis do lugar porque ele está mandando. E ele começa a dizer: o que essa geladeira está fazendo na sala? Está errado. Isso é um pecado na tua casa. Coloca essa geladeira na cozinha. Aí você fala: não. Aí você começa a justificar, sabe? Mas porque o dia que eu estava carregando, não tinha uma tomada ali direito, tinha uma tomada. Você quer já dar um jeitinho, uma justificativa para Deus. Aí Jesus fala: não, está errado. Geladeira é lugar na cozinha. E ele não começa. Se tiver uma geladeira numa casa, um visitante chega, ele pode até achar estranho, mas fica quieto, né? Eu achei estranho, eu falei: não. Mas Cristo não vem como visita, ele vem como Senhor para mudar e para pôr ordem nessa casa fora de ordem. Ele chega e fala: olha os puffs, tudo no chão. Parece que passou um moleque aqui. Coloca esses puffs em cima do sofá, por favor. É Ele que manda e eu que só obedeço. Eu sou servo. Ele habita, Ele é dono da minha casa, da minha vida, então agora Ele começa a mudar os meus hábitos. Isso é santificação. Primeiro passo da santificação: Espírito Santo, morada na minha vida. Segundo, mudar os meus hábitos. E isso vai mudando o meu caráter. Efésios 4:24. Revestir-se de um novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Revestir-vos de um novo homem, criado para ser... Eu não sou semelhante a Cristo, eu fui criado para ser semelhante, mas o pecado entrou na minha vida, eu tenho que ser renovado. E a gente canta uma canção: renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Igual o quê? Igual ao velho homem. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque o meu não presta. O meu gosta do velho homem, eu gosto dos pecados. Porque tudo que há em mim necessita ser mudado. Ou porque a tua casa está perfeita, está bonito, então você não precisa de Cristo. Não, eu reconheço que eu sou pecador. Vem, Jesus, vem lá para minha casa que tem uma reforma geral para dar. Dá pintura aos móveis, troca a televisão, porque a televisão só passa o que não presta, reconfigura os canais, exclui do menu os canais que não presta, porque tudo que há em mim necessita ser mudado, porque tudo dentro do meu coração necessita mais de ti. A gente canta, mas a gente talvez não esteja cantando uma verdade. Renova-me, Senhor, renova-me. Já não quero ser igual. Não quero, Senhor. Eu quero ser transformado por Ti. Transformado onde? Primeiro, Cristo habita em mim. Segundo, eu quero ser mudado nos meus hábitos, no meu viver. Eu não quero mais falar como antes. Eu não quero ser mais preguiçoso como antes. Não quero ser mais mentiroso como antes. Não quero ser mais negligente, omisso. Não quero ser mais um ateu como antes. Não quero ser um desobediente da sua vontade, porque Jesus agora habita em mim. Ele fala: tira essa geladeira da sala, o lugar é na cozinha. Aí você fala: mas fica justificando e não muda. Não muda. Uma coisa eu vou dizer para você: Jesus, com as suas próprias mãos, não vai mudar essa geladeira de lugar. Ele vai pedir para você. Ele vai pedir para você participar da cura. A cura vem dele. Ele te dá força, você tem força. Pastor, mas essa geladeira é pesada, pastor. Eu não consigo carregar sozinha. Não, para isso tem igreja. Para isso você tem pastor, para isso você tem amigo, para isso você tem líder de grupo, para isso você tem irmãos na fé, para te ajudar a carregar essa geladeira pesada e pôr no lugar. Para isso nós precisamos viver em comunhão.
vivermos juntos. E aí a santificação vai acontecendo na minha vida. Eu vou mudando o meu caráter, porque agora eu já sou obediente, porque agora eu vivo em comunhão e essas coisas vão mudando. Crescimento espiritual não é algo automático. Você deve querer crescer, querer mudar as coisas de lugar e decidir mudar, fazer um esforço. Isso começa primeiro de reconhecer os erros. Senhor Jesus, é verdade. A casa está bagunçada, o puff está tudo no chão, a casa está tudo arriscada, a molecada aqui pintou tudo, precisa de uma limpeza. É verdade. A geladeira está no lugar errado. Agora tem gente que está com a geladeira na sala e está vivendo, está tudo bem. As crianças pintou tudo a parede, está tudo bonito e ninguém fala nada. O puff está no chão. Você abre a geladeira, só tem peixe podre, legume podre, fedendo, ovo fedendo. E as pessoas continuam vivendo como se tivesse tudo normal. O primeiro passo da santificação é deixar Cristo mudar, habitar, reconhecer que nós precisamos de Cristo em nossa vida e o Espírito Santo nos dá força para viver. Mas quando Cristo começa a agir, nós temos que obedecer e reconhecer que a casa está suja, reconhecer os nossos erros, o nosso pecado. Faz parte do processo de santificação. É difícil, gente, é difícil. Como pastor, a gente tem algumas coisas que, como todo trabalho, talvez lá na sua firma, no seu emprego, você tem alguma coisa que te chateia. Fala, não gosto disso. Eu tento falar para o meu patrão, fazer aquele negócio, ele não faz. Também talvez o patrão pensa no funcionário, tem hora que dá vontade de mandar esse rapaz embora do serviço, porque eu peço para ele fazer, ele nunca faz do jeito que eu peço. Tem coisas que nos chateiam, mas tem uma coisa que me chateia no ministério. Quando a gente ensina a palavra de Deus, e alguns irmãos e irmãs continuam se achando que não tem nada errado. A vida não muda. Parece que a gente está batendo em ferro frio. Posso confessar o meu lado ser humano? Isso me chateia. Parece que o evangelho que a gente prega, vai, e quando faz assim, igual bate em ferro, vai, tim, não penetra. Ele bate e respinga, e tchum, como uma bala que bate numa pedra e tchum, espirra. Não é algo que entra no coração e transforma. É uma frustração de quem prega a palavra. É triste. Fala, a gente está oferecendo o amor de Cristo, oferecendo o perdão de Cristo, a mudança de vida, e o fulano e a fulana não enxerga. Isso é frustrante para nós. Isso é triste. Mas a gente continua a falar. E a gente continua a pregar. A gente continua a amar e derramar misericórdia do Senhor, porque quem faz isso é Deus e o Espírito Santo. O convencimento não é meu. Não cabe a mim. Como a gente já aprendeu, a gente é carteiro, né? A gente só leva a mensagem. A mensagem é de Deus. Abre o envelope quem quer. Abre o envelope quem quer. Eu só entrego a mensagem. Essa parte é com o Espírito Santo de Deus e cada um. Desenvolva um hábito, uma vida santa, correta. Por meio da palavra, somos unidos e moldados para uma nova tarefa que Deus tem para nós. 2 Timóteo 3,17. Moldados por Deus, através da palavra. Está precisando de santidade? Está precisando curar mais algumas coisas? Palavra de Deus. Palavra de Deus. Porque aí a palavra nos orienta,
E a fé vem pelo ouvir, eu ouvi da palavra de Deus e agora eu vou obedecer essa palavra. Sem uma orientação eu não tenho a quem obedecer. Obedecer ao quê? Mudar de vida eu sei, mas qual que é o padrão novo? Eu não aguento mais a vida velha de pecado, de arrogância e de podre. Mas qual que é o novo? O que eu vou pôr no lugar? O que eu vou pôr no lugar? O Evangelho. O que a gente tira do lugar do pecado? A submissão a Deus, a obediência, o amor, o serviço, a compaixão, os dons, os ministérios, uma imagem e semelhança, verdadeiramente imagem e semelhança de Deus. Colocar algo novo, que renova, que dá vida nova. Escolha a Bíblia como autoridade definitiva da sua vida. O que eu tiro? Tiro o pecado. O que eu coloco? Palavra. E aí o que eu tenho que fazer diante daquela crise, daquele problema? O que a palavra manda. O que a palavra manda? Manda eu glorificar a Deus. Tudo isso que nós estamos estudando é Bíblia. O que a Bíblia fala mais? Manda eu viver em comunhão. E viver em comunhão, amar a Deus, comunhão com Cristo, fazer parte da família de Deus e fazer parte da família da fé, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O maior mandamento de Cristo fala só de comunhão, fala só de amor. O que eu vou pôr no lugar do pecado? No lugar da arrogância, no lugar da altivez, no lugar do conflito, da briga, eu coloco perdão e amor. É assim. Amor. É o que a Bíblia nos fala. Amar. E para concluir, eu tenho certeza de que Deus, que começou uma boa obra em você e em mim, continuará nos ajudando a crescer em sua graça, até quando sua tarefa em você e em mim estiver finalmente terminada naquele dia em que Jesus Cristo voltar. Filipenses 1:6. A obra de Deus vai ser completa. Nem eu sou um crente como eu gostaria de ser, e nem você é, mas a gente pode melhorar muito. E crendo, Senhor, volta logo, Maranata, vem Senhor Jesus. Porque a perfeição só teremos nos céus. Eu não sei se você tem a consciência bíblica de orar e cantar Maranata, vem Senhor Jesus. Talvez você ame tanto esse mundão de meu Deus, que você ainda não está pensando nos céus. E eu gosto de dizer, eu prefiro o céu que a terra. Amo minha vida, amo minha família, minha esposa e meus filhos, amo o ministério, amo a igreja, mas tem muita coisa melhor para mim. Maranata, vem Senhor Jesus. Quero parar de ofender a Cristo. Quero parar de errar. E a perfeição virá nos céus. Você quer ser um santo por excelência? Morra com Cristo. Morra com Cristo. Mas para morrer com Cristo, você vai ter que ter Cristo hoje. Para você ser um santo por excelência, você tem que começar a dar os primeiros passos agora. Porque Cristo inicia o processo de santidade em nós, através do seu Espírito, e vai completar a obra no arrebatamento, quando nós chegarmos aos céus. Mas para isso tem que começar aqui. Tem que começar agora. Hoje Cristo te espera de braços abertos para uma nova vida com Ele, mudado pelo Espírito Santo, e assim resultará tanto em salvação como em santificação. Fiquei pensando nessa palavra, nesse verbo santificação, santificar. Parece que é santiação. Santificação é a mistura de santo com ação. Hoje cedo, falando na escola dominical, eu, Tiago e o Guilherme,
Estava falando sobre quando nós queremos ver o agir de Deus. E muitas vezes a gente fala assim: Deus, eu quero ver a tua ação, a sua glória, a sua bênção, opera o seu milagre. Deus fica falando: mas como que eu vou operar o milagre, rapaz? Você nem estendeu a mão sobre o enfermo. Você nem orou pelo enfermo. Como que você quer que eu escuto? Qual oração? Você nem pediu. Pai, eu quero que o Senhor move o seu agir, opera uma bênção em mim. O povo fala em bênção, mas nem dá o nome da bênção, né? Aí fala assim, e nós vimos, através do estudo de Atos que nós estamos estudando, que Deus age na vida dos discípulos, conforme eles saem para pregar o Evangelho. O cego começa a ver quando eles oram pelos cegos. Os milagres começam a acontecer quando eles vão de frente, vão atrás e vão buscando os enfermos. Os enfermos chegam até ele, e eles são instrumentos de bênção. Quer ver o milagre de Deus? Seja instrumento de Deus, coloque à disposição. Quer a santidade de Deus? Começa a exercitar a santidade, a buscar, a se esforçar. Começa a obedecer a palavra. Começa a fazer o que a palavra manda. Vigiai e orai. Sirva a Deus, adore a Deus, busque em comunhão, e Deus vai começar a fazer a obra na tua, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém?